Muito bom dia, muito boa tarde, meus queridos alunos da Escola Interativa do sexto ano A, sexto ano B. Pessoal, estamos chegando para mais uma aula de ensino religioso nesta semana. Incrível, dias um pouco chuvosos ontem, hoje também aqui em Curitiba e na Fazenda Rio Grande. E estamos então chegando aqui para mais uma aula. E hoje essa videoaula ela vai ser um pouquinho curta não. Vamos aí acho que uns 10 minutinhos de aula, porque eu vou deixar o restante do tempo da aula para que vocês possam acessar o Classroom e já responder o exercício avaliativo que já está lá preparado para vocês, para que depois ninguém corra o risco de ter que fazer em cima da hora ou eu tenha que entrar em contato para fazer depois. Então, uns 10, 11 minutinhos de vídeo aqui no máximo, e aí depois a gente deixa o espaço para vocês poderem fazer essa atividade, esse exercício avaliativo de vocês lá no Classroom, ok? Porém, eu quero retomar algumas coisas bem importantes com vocês, que serão conteúdo desse exercício. Bom, nós vimos na semana passada, hoje vocês não vão me ver, né? Eu vou ficar atrás das câmeras hoje, vamos ver só os slides. Na semana passada, nós falamos sobre os símbolos religiosos. Então, relembrando o que é o símbolo religioso. Símbolo religioso é a lembrança dos laços criados com o sagrado. Então, todas as religiões possuem algum símbolo. Algumas mais, outras nem tanto, né? E este símbolo, ou estes símbolos religiosos, eles sempre são espécie de lembranças, de laços que as pessoas criam na sua relação com o sagrado. A gente sabe que nas mais diversas religiões que existem, as pessoas sempre têm algum símbolo religioso na sua casa. Uma cruz, a própria Bíblia, a estrela de Davi, a lua e alguns outros símbolos de outras religiões. Tá? Então, o símbolo religioso também é algo muito afetivo das pessoas. Afetivo no sentido de que remonta a uma realidade sagrada para elas. Agora, o símbolo, sobretudo, ele representa aquilo que é religioso. Se fosse para a gente definir assim, olha, o que é o símbolo religioso? A gente diria o seguinte, o símbolo representa aquilo que é religioso. Então tudo aquilo que é e que possui um sentido sagrado, o símbolo representa. Né? Então representa e remete a uma religião. Agora vejam, os símbolos eles unem e identificam uma religião. Né? Assim como os mitos, eu dizia para vocês no primeiro bimestre, os mitos eles identificam também uma religião. Né? Ou melhor, os mitos identificam um grupo de pessoas. E os símbolos também. Os símbolos unem as pessoas e identificam uma religião. É interessante notar que existem várias religiões. E existem, por consequência, vários símbolos religiosos. Agora, pode ser que para mim, um símbolo religioso não seja o da minha religião. Porém, de igual maneira, de igual forma, eu devo respeito a estes símbolos por serem símbolos de pessoas que têm fé naquela crença religiosa, por isso devo respeitar. E aqui nós temos alguns exemplos de alguns símbolos religiosos. Aqui no cantinho, nós temos a Dharmakakra. A Dharmakakra é uma espécie, parece aquele timão que é usado em navio, né, em barcos e navios, e é o símbolo do budismo. O budismo que é uma filosofia de vida, uma religião, que busca muito o equilíbrio, a harmonia, para que as pessoas não passem por sofrimentos ao longo de suas vidas, ok? Então essa é um pouco da ideia aqui do budismo. Aqui do outro lado nós temos essa lua com a estrela, é o símbolo do islamismo, ou seja, dos muçulmanos. Tá? A estrela com a lua. Inclusive, esse símbolo está representado nas bandeiras de alguns países, como por exemplo a Turquia. Os turcos têm a lua e a estrela na sua bandeira. Os turcos, que em sua maioria são muçulmanos, né? Os turcos que formam um grande povo, né? Desde a antiguidade, né? Os turcos com uma presença muito marcante em toda a civilização, né? Os turcos. E também na bandeira da Tunísia nós encontramos este símbolo, e se eu não me engano, na bandeira do Paquistão ou do Afeganistão, uma dessas duas nós encontramos.
Aqui embaixo nós temos a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo, né? A estrela de Davi é o símbolo do judaísmo, o símbolo de Israel. E aqui temos algumas cruzes, a cruz que é o símbolo do cristianismo. Por que eu coloquei várias? Porque em algumas partes do mundo, ou melhor, em várias partes do mundo, as cruzes são diferentes, né? A que nós conhecemos mais é, por exemplo, essa daqui ou essa daqui. E temos outras que possuem um traço diferente por ser de outros povos. A cruz grega de outro jeito, a cruz oriental de outro jeito. A cruz ela vai ganhando também alguns formatos diferentes entre os povos. Bom, falamos também de ritos, né? Os ritos, eles podem ser religiosos ou seculares, isto é, que não são religiosos. O rito, enquanto religioso, ele organiza a manifestação de fé dos povos e mantém a sua história viva. E os ritos religiosos, se fosse para definir assim, se cair na prova, por exemplo, uma questão de prova, dica para vocês aí, pode ser uma questão de prova. O que são os ritos religiosos? Você vai me responder assim: os ritos religiosos são cerimônias que expressam a fé de um povo. É a prática da fé. Vamos repetir? Os ritos religiosos são cerimônias que expressam a fé de um povo. É a prática da fé. E aí nós temos uma diferença entre ritos religiosos e ritos seculares. Por exemplo, os judeus têm o chamado Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é um rito religioso judaico, quando o jovem judeu faz 12 anos. E na concepção judaica ele atinge a sua maioridade, né? Como a gente entende quando faz 18 anos. Então, para o judeu, fez 12 anos, atingiu a maioridade. Por isso que na Bíblia, por exemplo, falam de Jesus quando ele tinha 12 anos, que era a sua idade já de maturidade. E há toda uma festa, toda uma celebração que os judeus fazem entre suas famílias, né, para celebrar essa maioridade do menino. Agora, um exemplo de um rito secular é a formatura. Todos nós, né, vocês vão passar em algum momento da vida de vocês pela formatura, eu já passei 2 vezes, vou passar por uma terceira ainda. A formatura é um rito secular e que, por excelência, marca o final de uma etapa, que é a etapa de estudos, e o início de uma nova etapa na vida de trabalho, etc. Por exemplo, aqui vocês têm uma foto da formatura do professor Antônio. O professor Antônio se formou em filosofia no ano de 2014. Minha formatura foi em 2015, no comecinho de 2015. Aqui uma foto da minha formatura, como vocês podem ver. Estava com alguns quilinhos a menos, né? Acontece. Bom, agora nós vamos retomar um assunto que nós já discutimos no primeiro bimestre, que foi sobre mitologia, né? Nós falamos sobre os mitos um pouco no primeiro bimestre. Então não vou me deter muito, mas preciso voltar só em algumas questões para vocês entenderem bem. Para lembrar, os mitos, eles são histórias ou narrativas criadas pelos povos para transmitir algum ensinamento. Então, o mito, ele é uma história, basicamente. E é uma história que sempre vai querer ensinar alguma coisa para o povo, para as pessoas, né? Os mitos, eles concedem uma identidade especial aos povos que neles acreditam, como no caso dos gregos antigos. Tá? Então, os mitos, eles dão uma identidade especial para as pessoas também que acreditam neles. Agora, uma coisa que eu não falei no primeiro bimestre, que eu vou falar agora, são 3 tipos de mitos existentes. Por exemplo, mitos heróicos. Existe um tipo de mito chamado mitos heróicos, ou mitos dos heróis. Então a gente chama de mito heróico quando o personagem principal, o nome já diz, é um herói. Como no caso do mito de Prometeu, né? Prometeu, lá da mitologia grega, Prometeu roubou o fogo. O fogo só existia no mundo divino. Então apenas os deuses possuíam o fogo. E Prometeu roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade. Claro, depois Prometeu ele foi também castigado por isso. Então, mitos heróicos nos lembram dos heróis. Aí temos os mitos de origem e de criação. Como o nome diz, mitos de origem e de criação são mitos que vão tratar da origem do mundo, da vida e da natureza. Não apenas a origem da vida, não apenas a origem dos planetas,
mas também a origem de elementos da natureza, a origem dos animais, a origem de diversas coisas que povoam o nosso universo. Na mitologia asteca, por exemplo, né, os astecas, conta-se que os deuses debatiam sobre quem deveria ser o sol, né? Ou melhor, doar o sol, criar o sol. Então aquele que aceitasse essa tarefa de ser o sol, deveria dar a sua vida pulando numa fogueira. Agora é época de festa junina, né? Fogueira, estamos no clima aí. Nessa mitologia, a mitologia asteca, Nanahuatzin, eu acho que é assim que se fala, Nanahuatzin, atirou-se ao fogo e aí criou o sol. Aqui nós temos uma representação dessa entidade asteca. Então, mitos heróicos. Os heróis estão no foco da história. Mitos de origem e de criação. Vão falar de criação do universo, do ser humano, dos planetas, de coisas da natureza. E temos os mitos de fim do mundo e de morte. Como o nome diz, essa é uma espécie de mitologia que busca contar como que será a destruição do mundo e do universo. É um mito um pouco mais trágico assim, né? Por exemplo, os antigos persas, na religião persa, chamada de zoroastrismo, então afirmava que com o passar dos tempos o mundo ficaria cada vez pior e que nós veríamos muitos sinais até que toda a existência do universo chegasse ao seu fim. Esse aqui é um símbolo que eu coloquei aqui dessa religião zoroastrista. Então, mitos heróicos, fala dos heróis. Mitos de origem de criação, criação do universo, criação do homem, criação da natureza. Mitos de fim do mundo e de morte, aquilo que conta a história final, aquilo que está morrendo, aquilo que está indo para o fim. Então agora, galera, um excelente exercício avaliativo para vocês. Porém, como eu sou um professor muito gente boa, eu vou acessar com vocês o Classroom. As atividades, eu estou gravando esse vídeo, como vocês podem ver aqui, quinta-feira, 9h44. As atividades estão prontas, porém elas vão abrir para vocês apenas depois que esse vídeo for postado amanhã. Então vocês assistem o vídeo, tanto o sexto A quanto o sexto B. Terminou o vídeo, já pode ir direto fazer o exercício, né, avaliativo, que é esse aqui. Dessa vez, também são 3 questões. Questão número 1 é a seguinte. Assinale verdadeiro ou falso para as frases abaixo. Então tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Você vai marcar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Não pode marcar as duas, tá? Ou é verdadeira ou é falsa. As duas não podem. Tá? Então você lê aqui certinho e coloca se é verdadeiro ou falso. Depois, número 2. Dê exemplos de ritos religiosos e de ritos ligados ao cotidiano da vida. A gente acabou de falar disso. Dá um exemplo de rito religioso. Não precisa ser da sua religião necessariamente, pode ser de outra. E um exemplo, 2 exemplos de ritos ligados ao cotidiano da vida. E aqui vocês vão associar corretamente as colunas. Por exemplo, mitos heróicos. Quais são? É esse ou é esse? Aí você marca a alternativa que você acha que é a correta. Como disse para vocês, apenas uma está correta em cada linha. Ok? Pessoal, então muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem aqui conosco de novo. Desejo a todos um excelente exercício, boas aulas, bons estudos, bom final de semana, um grande abraço e até a próxima. Valeu!